Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 21 de junho. Fim da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Botafogo agora é o vice-líder da competição. Foi superado pelo Flamengo, que aos 48 do segundo tempo colocou 2-1 no placar diante do Bahia e chegou a 21 pontos na tabela. O Botafogo, por sua vez, com esse empate arrancado no fim, meu irmão, 8 segundos para bater os 53 minutos, último lance da partida, foi a 20 pontos. E tem uma média de 2 pontos conquistados por jogo nesse momento. Média essa que, se mantida, garante briga pela taça. Não necessariamente título, mas briga pela taça. Claro, se a gente puder melhorar a nossa média, que assim seja. E nas próximas 3 rodadas, o Botafogo vai ter a oportunidade de fazer isso. A gente vai encarar o Criciúma agora, nesse sábado. Depois a gente encara o Red Bull Bragantino no Newton Santos. E na sequência, o Vasco, que pode ser em Brasília. Ainda não está martelo batido em relação a isso. A gente também vai falar dos confrontos das outras equipes nesses próximos 3 jogos. E tem uma razão de ser, tá? Por que os próximos 3 jogos? Porque é quando você encerra o mês de junho. E depois do mês de junho, a gente vai ter a possibilidade de alguns retornos da Copa América, dependendo da performance de cada uma das seleções. O Savarino, por exemplo, tem chance de no começo de julho já estar aqui no Brasil, caso a Venezuela não avance para a fase de mata-mata da Copa América. Outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, além de resultados dessa rodada, falando também dos confrontos da 11ª rodada, projetando em relação à galera do G6 aí, quais são os 3 próximos jogos até o fim de junho, eu quero trazer aqui também os resultados que já aconteceram dentro do G6, em todos os confrontos diretos dentro do G6. É um nível de equilíbrio muito intenso e cá entre nós o Botafogo vai precisar melhorar os seus números nesses confrontos diretos. Fora do G6 a gente está mandando bem, mas contra o G6, até aqui o Botafogo só tem uma vitória, que foi contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, isso é super importante, você sabe disso, o YouTube funciona assim. Quando você deixa o like, o algoritmo do YouTube ele distribui melhor o conteúdo. Com isso, mais botafoguenses que acompanham os outros canais da mídia alternativa acabam conhecendo o Fala Fogão. E dessa forma a gente pode alcançar os 49 mil inscritos, os 50 mil inscritos e assim vai. Um belo dia os 100 mil serão uma realidade. Um belo dia a gente vai chegar lá. Inclusive existe uma projeção de que até 2026, fim de 2026, a gente pode bater essa marca dos 100 mil. Então vamos seguir em frente, vamos seguir trabalhando, porque esse objetivo um belo dia será conquistado. E olha, lembrando a programação do dia, tá? Tem esse Radar Alvinegro, vai ter o Fala Fogão Shorts, a resenha tradicional da hora do almoço e o Radar Alvinegro segunda edição. Muito conteúdo para vocês, fora aquilo que é publicado nas redes sociais, seja na aba comunidade aqui do YouTube, no Instagram ou então lá no X, o Twitter, né? Dito isso, vamos em frente, Fogão. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é justamente esses resultados dentro do G6. O Botafogo já enfrentou o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Bahia e o Flamengo. Já foram 4 confrontos contra equipes que hoje estão no G6. E nós só obtivemos uma vitória, que foi contra o Flamengo no Maracanã. Na estreia do campeonato, a gente perdeu no Mineirão, você vai lembrar, para o Cruzeiro, 3-2. Até tínhamos chance ali de conseguir um resultado melhor, mas tivemos toda aquela situação da partida e tal, jogador a menos e acaba perdendo por 3-2. Tudo bem que era o segundo jogo só do Arthur Jorge no campeonato, então eu honestamente acabo não levando tanto assim em consideração, porque o Arthur ainda estava chegando, né, se ambientando, por mais que ele já tivesse estudado a equipe do Botafogo, os jogadores, mas uma coisa é na teoria, no papel, outra coisa é na prática. Tanto é que depois dessa derrota para o Cruzeiro, a gente só teve mais uma derrota, que foi justamente para o Bahia, no Newton Santos. O Botafogo teve todas as chances para virar aquela partida, para conseguir fazer o 2-1, mas no fim a gente acaba cedendo um contra-ataque para o Bahia, que sai cara a cara com o John, e o gol da virada, né, o gol da vitória, melhor dizendo, deles acaba acontecendo. Além deles, o Botafogo enfrentou o Atlético Paranaense, empatando no último instante da partida. Então, nesses 4 jogos, nesses 12 pontos disputados contra equipes do G6, o Botafogo só conquistou 4. É pouco. É um aproveitamento baixo. A gente está falando aí de 33,3%. A gente vai precisar melhorar isso. No dia 17 de julho, a gente vai ter o confronto contra o Palmeiras no Newton Santos. Isso é importante sinalizar porque no retorno a gente vai enfrentar o Palmeiras no Allianz, vai enfrentar o Atlético Paranaense
lá na Liga Arena, e vai enfrentar também a equipe do Bahia na Fonte Nova. 3 jogos fora de casa. E 2 em casa, Cruzeiro e Flamengo. Flamengo, que no histórico recente com o Botafogo, a gente está tendo chumbo trocado. A gente ganha como visitante, eles ganham como visitante. É importante que nessa temporada a história aconteça de forma diferente, que realmente vai fazer diferença. Outros resultados aqui do G6, tá? O Flamengo visitou o Palmeiras e empatou por 0-0. O Flamengo recebeu o Botafogo e perdeu por 2-0. O Flamengo visitou o Atlético Paranaense e empatou por 1-1. E o Flamengo venceu por 2-1 o Bahia. Ou seja, o Flamengo conquistou 5 pontos nos 12 que disputou contra as equipes do G6 até aqui. Foram 4 jogos do Flamengo nessa circunstância. Você teve aqui o Palmeiras contra o Flamengo, 0-0. Você teve o Palmeiras contra o Atlético Paranaense, foi 2-0 Atlético, fora de casa inclusive, o Atlético vencendo lá em Barueri. E você teve só isso. Foram 2 jogos do Palmeiras até aqui contra equipes do G6. No caso do Atlético Paranaense, teve esse empate com o Botafogo, empate com o Flamengo e a vitória sobre o Palmeiras, ou seja, conquistou 5 pontos em 9 confrontos contra equipes do G6. Quem menos enfrentou equipes do G6 foi o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2, mas em compensação agora, o Cruzeiro vai ter 3 jogos seguidos contra equipes do G6, podendo inclusive ser o fiel da balança, porque o Cruzeiro vai enfrentar o Bahia, vai enfrentar o Atlético Paranaense e vai enfrentar o Flamengo na sequência. Então o Cruzeiro, nesses próximos 3 jogos aí, encerrando o mês de junho, que é quando a gente tem a finalização da fase de grupos da Copa América, o Cruzeiro ele pode realmente ser o fiel da balança, ou vencendo esses confrontos, ou no mínimo tirando pontos da galera ali. Cruzeiro que tem 17 pontos na tabela de classificação e tem um jogo ainda por realizar, então poderia chegar aos 20 pontos também, igualando a pontuação de Botafogo e Palmeiras nesse momento. Os resultados dessa 10ª rodada foram os seguintes. A gente teve aqui Botafogo e Atlético Paranaense 1-1, Atlético Goianiense e Criciúma 2-1 Criciúma, São Paulo no Morumbi perdendo para o Cuiabá por 1-0, Juventude vencendo o Vasco por 2-0, Fortaleza vencendo o Grêmio por 1-0, 5ª derrota seguida do Grêmio, está com dificuldade, né, em relação a essa questão de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas o Internacional está conseguindo dar resposta positiva nesse comparativo das 2 equipes ali de Porto Alegre, né? Você teve Cruzeiro 2, Fluminense 0, Internacional 1, Corinthians 0, Vitória 4, Atlético Mineiro 2, Flamengo 2, Bahia 1, Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 1. E quais serão os confrontos da 11ª rodada? A gente vai ter aqui Criciúma e Botafogo abrindo a rodada, sábado às 16 horas, amanhã, portanto. Grêmio e Internacional também amanhã às 5h30 da tarde. Você vai ter Cuiabá e Atlético Goianiense, Vasco e São Paulo. Tudo isso acontecendo nesse sábado. Bahia e Cruzeiro às 16 horas no domingo. Vai ter também Fla-Flu, Fluminense na lanterna, Flamengo na liderança. Eu não lembro de ter visto um clássico dessa forma. O Flamengo na liderança, o Fluminense na lanterna. Eu não me lembro disso. De repente aconteceu na história do Campeonato Brasileiro, mas eu realmente não me recordo. Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Fortaleza, Palmeiras e Juventude. Qual é a grande possibilidade de resultados nessa 11ª rodada? Eu espero uma vitória do Botafogo, não que vá ser fácil, porque não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. É só você ver, por exemplo, que o Vitória meteu 4-2 para cima do Atlético Mineiro e o Vitória estava no Z4. Então, assim, não existe essa historinha de jogo fácil. O Cuiabá foi fora de casa e venceu o São Paulo por 1-0. Não existe jogo fácil. A gente tem que fazer o confronto ficar fácil. Jogando bola, conseguindo ali neutralizar as armas do adversário, coisa e tal. Mas eu espero uma vitória do Botafogo. Acredito que o Palmeiras vai ganhar o Juventude, é favorito. Flamengo, na minha opinião, vence o Fluminense pelo momento das equipes, por mais que seja clássico, mas não existe essa história de que clássico nunca tem favorito. Nesse caso tem. O Fluminense tá mal demais, cara. Se empatar já tá no lucro. Verdade é essa. Tomara que dê um empate, claro. Vai ser bom pro Botafogo, o Flamengo perder aí 2 pontos, né? Deixar 2 pontos pelo caminho. Bahia e Cruzeiro, cara. Eu tô acreditando em vitória do Bahia, tá? O Bahia tá muito bem em casa, não perdeu nenhum jogo ainda. Venceu os 4 confrontos que jogou na Fonte Nova, inclusive. Então eu acredito em vitória do Bahia, Bahia podendo chegar a 21 pontos. E Atlético Paranaense e Corinthians, cara. Atlético Paranaense tem tudo para vencer o Corinthians. Atlético que tem a melhor campanha como mandante nesse momento no Campeonato Brasileiro.
O campeonato de 2024, verdade seja dita, ele vai ser ponto a ponto. A gente não tem, pelo menos a priori, olhando tudo que está acontecendo, a gente não tem perspectiva de nenhuma equipe desgarrar de uma maneira assim surreal. Como aconteceu no ano passado, que o Botafogo, nessa altura do campeonato, tinha 24, o Palmeiras tinha 22, e aí o terceiro colocado tinha 18, 19, alguma coisa assim. Já tinha uma distância ali para o líder, né? Nesse momento, não. Nesse momento, a gente está falando do quinto colocado a 3 pontos da liderança. E do sexto, que tem um jogo a menos, podendo também chegar a 20 e ficar ali no bolo. Ou seja, a gente poderia ter, de repente, um G6, onde o sexto colocado, Bahia, estaria a 3 do líder. É muito significativo isso. E isso, claro, reduz a margem de erro dentro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não tem muita margem de erro para se manter ali no pelotão de elite, sabe? O tempo inteiro. Porque Flamengo e Palmeiras, que estão habituados a se manter ali no topo, sempre brigando pelas primeiras colocações, normalmente, em condições normais, eles vão se manter nessa batida aí. Nessa média de pontos elevada por jogo, sabe? Então o Botafogo ele não tem direito de errar. Se ele quiser brigar pelo título e se manter numa condição que realmente dê capacidade de brigar por título até o fim, a gente não pode desperdiçar certas oportunidades, não pode deixar escapar certas partidas, certos confrontos. Porque se a gente deixa certas partidas, essa aqui a gente não venceu, a gente acaba vendo essa distância para a liderança podendo aumentar. Por exemplo, os próximos 3 jogos do Botafogo. Criciúma como visitante, Bragantino no Newton Santos, Vasco provavelmente em Brasília, mas independente de ser em Brasília, São Januário, nesse momento não tem dúvida, o Botafogo seria favorito contra o Vasco. Pelo momento das duas equipes, e a gente tem que realmente assumir esse papel de protagonista, sabe? Você vai ter o Palmeiras enfrentando, deixa eu trazer aqui para vocês as partidas, ó. Você vai ter o Palmeiras enfrentando o Juventude, depois eles vão enfrentar o Corinthians, e antes disso eles vão enfrentar o Fortaleza. Então é Juventude no Allianz, Fortaleza no Castelão, Corinthians no Allianz. Tem um clássico aí no meio do caminho. Mas Palmeiras é favorito contra Juventude e Fortaleza. É campeonato brasileiro, pode acontecer de tropeçar, empatar, perder, claro, mas no papel é favorito. O Flamengo, por sua vez, vai ter o clássico contra o Fluminense, depois jogar fora contra o Juventude, e aí ele vai jogar contra a equipe do Cruzeiro. Né? Tem esse confronto aí direto de G6 contra o Cruzeiro. O Bahia, por sua vez, ele vai enfrentar agora o Cruzeiro, depois disso vai enfrentar a equipe do Vasco e na sequência vai enfrentar o São Paulo. Então tem adversários ali que podem fazer o Bahia perder ponto, patinar, né? Especialmente São Paulo e Cruzeiro. O Atlético Paranaense ele pega a equipe do Corinthians, depois o Cruzeiro como visitante e aí joga contra o Vitória lá no Barradão. Vitória venceu agora o Atlético Mineiro. Há de ser respeitado, logicamente. Essas próximas 3 rodadas são importantes, tá? Essas próximas 3 rodadas realmente são importantes. Não dá pra gente encarar de outra maneira. O Botafogo precisa buscar 100% nessas próximas 3 rodadas. No mínimo, 7 pontos. No mínimo, 7 pontos. Esse é o cenário desejável. E tomara que o Botafogo consiga, porque tem capacidade para isso. Espero que o Arthur Jorge consiga armar o melhor plano de jogo possível para essas 3 partidas, contra Criciúma, Bragantino e Vasco da Gama. Fogão, concorda comigo que esse Campeonato Brasileiro vai ser ponto a ponto, que a margem de erro é baixíssima? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, tá? E lembre-se, daqui a pouquinho volte, porque vai ter o Fala Fogão Short, resenha da hora do almoço, Radar Alvinegro, 2ª edição. Tem muito Botafogo aqui no canal ao longo dessa sexta-feira. Um grande abraço e até daqui a pouco.